Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como construir skills melhor do que 99% das pessoas. E a gente vai fazer isso descobrindo por que a IA te entrega resultados genéricos e como corrigir isso. O que é uma skill, a anatomia de uma skill e como ela funciona, o papel dos arquivos de contexto que estão dentro das skills. A gente vai fazer um exemplo na prática de como automatizar uma proposta comercial para que você nunca mais precise começar a fazer uma proposta comercial do zero. Vamos também falar sobre a evolução de uma skill, como dar feedback e incluir uma nota de autoaperfeiçoamento para que a skill se atualize automaticamente e melhore ao longo do tempo, sem a gente precisar fazer trabalho extra para isso. Vamos também falar sobre a escada da automação, que é a evolução do prompts para skills, para rotinas e como a gente aplicar isso no nosso dia a dia. E por fim, vamos falar sobre o que automatizar, ou seja, o que delegar para a inteligência artificial e o que manter humano. Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente não delegar coisas que são importantes e que cabem a nós para que a gente possa melhorar sempre o resultado quando a gente está usando a inteligência artificial. Então, bora lá. Então, por que a IA soa genérica, né? Eu vejo muita gente ainda enviando prompts muito simples, sem nenhum contexto, sem nenhuma informação sobre o público, sobre tese, sobre ideia e querendo bons resultados com a IA, né? Mas isso não acontece. Por exemplo, como tem aqui, esse exemplo aqui na tela, cria um conteúdo sobre inteligência artificial ou cria um conteúdo sobre qualquer assunto que for a sua empresa. A IA não sabe o contexto, não sabe quem é o público, não sabe qual a sua tese, qual a ideia que você está querendo passar naquele texto. Não sabe qual o recorte e nem quais são os limites, o que evitar. Então, ela vai basicamente fazer uma pesquisa na internet e vai te dar a média da internet. Ela vai te dar um texto correto, seguro, mas totalmente esquecível. E não é isso que a gente quer. A gente sempre precisa chamar atenção e a gente não quer produzir um resultado medíocre, que seja a média da internet. Quanto mais decisões você delega para a IA, mais genérico tende a ser seu resultado. Então, eu gosto de usar a IA como um editor. E eu sou a criadora das ideias, eu sou a criadora das teses. E a IA edita essas minhas ideias e amplifica também. Mas a ideia central sempre parte de mim. E o que acontece? Para a gente ter um bom resultado, a gente precisa de prompts mais longos, né? Mais estruturados, com mais informação, mais contextos, referências. E é a partir daí que a gente consegue ter melhores resultados para a IA. O problema é que já imaginou toda vez você ter que escrever todas essas informações? Então fica um pouco cansativo, fica um saco, na verdade, né? E é daí que nascem as skills. E o que é uma skill? Então, basicamente, uma skill é um prompt reutilizável que vai ensinar para a IA como você gosta de executar determinada ação. Então, por exemplo, imagina que chegou um funcionário novo na sua empresa e você vai ensinar para ele como você gosta de executar determinada tarefa. Você vai falar para ele, primeiro você abre o arquivo em tal pasta, depois você analisa o arquivo, observa esse ponto aqui e a partir daí você toma decisões. É basicamente da mesma forma como você falaria para IA. A gente coloca uma série de passos e esses passos ficam salvos em prompt que a gente acessa facilmente através de um comando. Então, vou mostrar aqui para vocês o exemplo. As skills a gente pode fazer para criar infinitas coisas. Criar apresentações, editar vídeos, montar planilhas, produzir carrosséis, montar documentos, propostas comerciais. Então, qualquer ação que você repete sempre no seu dia a dia, se você faz mais de uma vez e você sabe explicar o processo para se isso ser atingido, então você pode criar uma skill para realizar essa ação. Então vou mostrar aqui para vocês, dentro do Cloud, as skills elas ficam aqui em configurações, habilidades, certo? E aqui está a lista de todas as minhas skills. Então vou mostrar aqui, por exemplo, para vocês o exemplo dessa daqui, ganchos virais. Quando eu estou criando uma copy para o meu Instagram, por exemplo, eu venho e uso essa skill aqui, que ela vai pesquisar ganchos virais na internet e vai me dar opções que eu possa usar no meu próprio vídeo. Então, quando eu ativo essa skill aqui, ele vai ativar todo esse passo a passo que já está salvo aqui
e aí ele vai executar essas ações em ordem. Por exemplo, etapa 1 vai coletar o input, etapa 2, etapa 3. Então, basicamente, ele vai seguir um passo a passo. E esse passo a passo já está salvo aqui. Então, não preciso repetir. E para acessar todo esse passo a passo, eu venho aqui, só coloco o comando barra e coloco ganchos virais, que automaticamente todo aquele prompt ali, que já tem informações sobre o meu negócio, toda a metodologia e o passo a passo que eu gosto de executar. Então, basta eu enviar enter que tudo aquilo ali vai ser carregado. Então, basicamente, as skills aceleram o processo porque elas já deixam todo esse passo a passo salvo e tudo que a gente precisa fazer é colocar o comando e já carrega tudo de uma vez. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia de uma skill. Como que uma skill é formada. Mas antes, já dá o like e se inscreve no canal que toda semana eu publico tutoriais práticos sobre inteligência artificial. Essencialmente, ela é formada por um arquivo mestre, que é esse arquivo skill.md, que é basicamente um arquivo de texto com um passo a passo em que a skill vai executar aquela ação, que foi exatamente isso que eu mostrei para vocês. Aqui dentro das skills, esse aqui é o meu arquivo skill.md, e md é nada mais do que uma extensão de texto, significa que é uma extensão de texto que o Claude ou o ChatGPT tem bastante facilidade para ler. Então, esse arquivo aqui é basicamente o arquivo de texto, o passo a passo com o procedimento que a skill vai realizar. Então, basicamente, a skill sempre tem esse arquivo aqui, skill.md, que são as instruções da tarefa que vai ser executada. Então, esse aqui é a base da nossa skill. A skill também pode ou não ter esses outros arquivos aqui, que são arquivos de referência como contexto. Aqui eu posso trazer referências do que já funciona para mim. Nesse aqui, por exemplo, de ganchos virais, eu poderia ter trazido ganchos que já funcionaram para mim ou ganchos validados de outros competidores. Então aqui são documentos de referência que eu posso carregar aqui também. Se eu tiver, por exemplo, criando um skill para escrever a minha newsletter, eu posso colocar edições passadas da minha newsletter com o meu tom de voz, eu posso colocar exemplos de escrita minha, eu posso colocar detalhes da minha marca. Então são arquivos de contexto de referências que vão ser carregados automaticamente quando eu estou rodando a minha skill. Posso também carregar imagens, vídeos, áudios. Se eu estiver criando uma skill de carrossel, por exemplo, eu posso colocar aqui exemplos de imagens e carrosséis meus passados que já performaram bem ou de outros competidores. Então, aqui tudo para eu trazer mais contexto, exemplos e referências. E posso também ter scripts e funções. Então, são os scripts que automatizam etapas. Então, por exemplo, na skill eu posso ter um script para abrir tal site, preencher um formulário, enfim, executar ações e já fica automatizado dentro do procedimento da skill. Aqui, nessa skill, por exemplo, além do arquivo skill.md, eu tenho alguns arquivos de referência sobre o meu nicho e sobre taxonomia de hooks. E aqui eu tenho um script de ações também, porque ele vai entrar em outros sites e coletar essas referências. Essa outra skill, por exemplo, de criativos, né, de anúncios criativos. Então, eu tenho aqui uma descrição, que é o que vai ser carregado primeiro. Eu tenho o arquivo skill.md, que é o passo a passo que vai ser carregado. E aqui você vê, ó, que eu tenho 11 arquivos. Eu tenho aqui assets, que são os recursos, que é, por exemplo, aqui uma página HTML com alguns templates. Tenho arquivos JSON, que são arquivos em código, e tenho algumas referências. Então, a skill é opcional. Você pode ter esses arquivos de referência ou não. E aqui, como que uma skill realmente funciona, né? Então, se eu, por exemplo, se eu ativasse uma skill e ela já carregasse tudo de uma vez, o prompt, as imagens, a referência e os scripts, ela ia ficar com um contexto excessivo e ela não ia saber exatamente o que priorizar. Ela ia ter um foco disperso. Como que acontece o processo de leitura de uma skill? Acontece o que a gente chama de progressive disclosure, ou seja, ele vai acontecendo em progressão. A skill vai carregando primeiro só as informações que são necessárias para não carregar muito o seu contexto e o resultado ficar melhor. Então, quando você carrega uma skill, por exemplo, a primeira coisa que ela lê é essa descrição aqui, que ela já tem um contexto breve do que aquela skill vai executar. Depois, ela vai carregar esse arquivo MD aqui. E aí, à medida que for precisando, por exemplo, carregar referências, ele vai carregar as referências. E a partir do momento que tiver execução de scripts, ele vai executar os scripts. Então, ele vai carregando tudo progressivamente, para que o contexto não fique muito lotado. E quando a IA tem muito contexto, ela não consegue focar, ela fica com o resultado mais disperso. Então, ela vai carregando progressivamente para que o resultado fique melhor.
Então aqui eu vou mostrar para vocês como eu produzi uma skill de proposta comercial. Tem 2 jeitos de construir uma skill. Primeiro você executa uma tarefa e aí a partir do momento que tá o resultado do jeito que você quer, você pede para criar uma skill, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Ou, por exemplo, se você já tem o resultado final que você gosta. Por exemplo, se você já tem um modelo de proposta que você usa. Então, você pode inserir aquele modelo de proposta e pedir para o chat criar uma skill para que você só insira os dados do cliente da próxima vez que isso acontecer. Vou mostrar as 2 maneiras para você. Aqui dessa primeira forma. Então, aqui eu mandei um prompt pedindo para ele criar uma proposta comercial do zero para mim. Então, ele já tem na memória informações sobre a minha empresa, sobre o meu público, sobre a minha identidade visual, tudo isso já está pré-carregado, então não precisei inserir. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, é interessante você fornecer essas informações. Mas aqui, como eu já tenho carregado, eu não precisei colocar isso. Já tem um contexto sobre a minha empresa. E aí, ele me fez algumas perguntas aqui sobre valores, sobre os detalhes da proposta. E aí, pronto, ele me criou uma proposta de 7 páginas, que tá o PDF aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, ele me gerou esse arquivo aqui de 7 páginas, com detalhes do meu serviço, detalhes da minha empresa, valores, enfim, todo o detalhamento que eu preciso para enviar essa proposta. E aí eu poderia ter conversado, pedido para ele alterar determinado ponto, pedido para ele inserir um pouco mais de história da minha empresa, enfim, eu deixaria isso aqui do jeito que eu quisesse. E aí depois que eu tô totalmente feliz com essa proposta comercial, eu venho e peço para ele gerar a skill de gerador de propostas comerciais, baseado no modelo que ele criou para mim. Então, dessa forma, eu criei o documento exatamente como eu queria e no final eu pedi para ele criar a skill para mim. E aí basicamente ele criou a skill de proposta comercial para mim e aqui eu tô vendo tudo que tá dentro dessa skill. Então, tem um arquivo skill.md, que é justamente o fluxo passo a passo, né, de como executar essa ação, toda a estrutura do PDF que vai ser gerado. Tem aqui um script que ele vai usar na geração desse PDF e tenho também arquivos de referência, que é para ele ter referências visuais, referências de texto. Então, isso aqui, ele que criou tudo. Eu não vou criar nada disso manualmente. E aí, para eu salvar essa habilidade, eu só venho, clico aqui em salvar a habilidade e ele já tá lá na minha caixinha de skills. Deixa eu mostrar para vocês. Habilidades, e aí ele já tá aqui, proposta comercial, exatamente como a gente criou. Todos os arquivos estão aqui, as referências e o script, enfim, tá tudo aqui. Uma outra forma de eu ter criado essa proposta comercial seria pegar esse arquivo aqui, no caso eu vou baixar para o meu computador, e aí eu poderia ter vindo aqui no novo chat, eu anexo o arquivo de uma proposta comercial que já funciona para mim, e aí eu poderia falar, crie uma skill de geração de contrato baseado no modelo acima. Então, essas são as 2 formas de gerar uma skill. Ou você faz o passo a passo e no final pede para gerar a skill, ou você já envia o documento final do jeito que você quer e pede para gerar a skill. Mas das 2 maneiras, veja que a gente tem uma referência, a gente tem um modelo para ele seguir antes de criar a skill. Eu nunca peço, crie uma skill de geração de contrato do zero, sem mandar uma referência, porque nisso ele vai criar algo genérico. E eu vou ter que passar vários rounds com ele, editando o arquivo final, e aí depois ele vai ter que editar o arquivo MD. Isso vai acabar levando mais tempo e custando mais tokens também. Essa é a forma mais eficiente de gerar skills. E aqui, como gerar skills que melhoram com o tempo. Então, eu sempre gosto de colocar nas skills uma observação de autoaperfeiçoamento. E o que é isso? É basicamente um parágrafo que tem lá na skill que anota que toda vez que eu der um feedback positivo ou negativo para a skill levar aquilo em consideração e auto-reescrever a descrição da própria skill. Dessa maneira, ela vai se atualizando automaticamente sem eu precisar ter trabalho extra fazendo isso. Então, basicamente, como funciona? Você usa a skill e observa o resultado final, o que funcionou ou o que precisa mudar. E aí você fala com o chat, fala o que gostou, fala o que não gostou. E a skill aprende, ela vai extrair a melhoria e reescrever as regras de forma automática. E a próxima entrega já nasce mais alinhada com o padrão aprendido. Então, basicamente, com o passar do tempo, a skill vai ficando cada vez melhor e você vai precisando fazer cada vez menos correções. Então, aqui nesse exemplo da proposta comercial, eu pedi
para colocar uma observação de aperfeiçoamento para levar em conta os meus comentários, direcionamentos que a gente for fazendo ao longo do tempo, dos resultados que você me gera e você automaticamente incorpora isso na skill. Então, a skill atualiza com um loop de aprendizado e aí ele pede para reinstalar a versão acima e substituir a anterior. Então, basicamente, ele me gera uma nova skill de proposta comercial e aí vamos dar uma olhada. E aí ele me criou esse bloco de texto aqui para aprender com as correções. Basicamente, a skill melhora com o uso e cada correção que a Amanda faz vira uma regra permanente. Então, basicamente, à medida que eu for usando cada vez mais essa skill e dizendo gosto disso, não gosto disso, faça assim, faça daquela forma, a skill vai se auto-atualizando e vai melhorando com o tempo. Então, basicamente, essa é uma forma que eu gosto bastante de trabalhar com as minhas skills. E aqui a gente vê a evolução de prompts para skills para rotinas. Então, basicamente, a gente já cobriu a primeira metade dessa escada, né, de prompt para skills. E agora vamos ver o que seria de skills para rotinas. Então, basicamente, um prompt é quando a gente pede uma instrução para resolver uma tarefa pontual, né? Eu vou lá no chat, digito aquele prompt, digito gere uma proposta comercial para mim, né, por exemplo. E aí ele vai lá e gera aquilo. Quando eu transformo isso numa skill, eu transformo isso num processo reutilizável, que ele já sabe exatamente como fazer aquele processo e eu não preciso repetir tudo aquilo ali no chat. Basta eu adicionar um comando e ele já carrega toda aquela instrução. Então, já me otimiza muito mais tempo. Só que as skills, elas não funcionam de forma automática. Eu preciso chamar as skills no chat para que elas executem aquela ação. E aí que entram as rotinas. A rotina, a gente pode agendar para que uma skill ocorra de forma periódica, em determinados intervalos de tempo. Então, por exemplo, eu posso criar uma rotina para ele olhar os meus e-mails diariamente e se tiver alguma solicitação de proposta comercial, a rotina já vai ativar a skill de proposta comercial e vai gerar aquela proposta comercial sem eu precisar fazer nada. Então, vamos ver como é que a gente gera as rotinas. As rotinas estão aqui nesse menu esquerdo, que está aqui em programado. Então, aqui eu posso criar tarefas agendadas. Basicamente, eu posso vir aqui e posso criar com o Cloud. E aí, ele vai abrir uma janela aqui para configurar a rotina. E aí, eu escrevo exatamente o que eu quero. Vou usar o assistente de voz, porque eu consigo falar muito mais rápido que eu escrevo. Então, eu sempre estou usando o assistente de voz. Quero que você crie uma rotina para que todos os dias, às 8 horas da manhã, você vasculhe o meu e-mail e caso tenha algum e-mail e solicitação de proposta comercial, você ative a skill de proposta comercial e já gere uma proposta para o cliente com as informações que estão no e-mail. Basicamente, eu peço para ele criar essa tarefa e ele vai executar exatamente isso. Nesse exemplo, eu preciso ter o meu Gmail conectado, que está aqui em Amanda, configurações, está em conectores. Então, se você ainda não tem o seu Gmail conectado, você vem aqui, loga, e é através desses conectores que ele vai ter acesso à sua caixa de e-mails, por exemplo. Então, as rotinas são o passo após a criação das skills, que você consegue agendar tarefas para que ele ocorra de forma periódica, sem que você precise estar ativando as skills. Daí, ele veio e me perguntou aqui, depois de gerar o PDF da proposta, o que a rotina deve fazer? Rascunho no Gmail. E quando o e-mail não trouxer preço nem escopo fechado? Estimar pelo e-mail. Então, basicamente, ele vai fazer uma varredura do meu e-mail. Caso tenha algum pedido de proposta, ele vai ativar a skill de geração de proposta, gerar a proposta e já deixar anexado lá em rascunho para que eu possa só revisar e enviar. Aqui, basicamente, um exemplo do que é possível fazer. Você pode claramente adaptar para a sua realidade e necessidade do seu negócio. E por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho do que a gente deve ainda manter humano e o que a gente deve usar a IA como parceira. Então, para que a gente não tenha sempre resultados genéricos de qualidade ruim, o que a gente não deve delegar para a IA? Seu ponto de vista, exemplos reais, experiências com clientes, o seu critério e julgamento. Só você, com a sua experiência real de mundo, você sabe o que é bom e o que não é, e a sua palavra final, a sua voz, a sua intenção e também a sua responsabilidade. Então, tudo isso é o que dá alma, né, ao que é produzido pela IA. Então, a gente deve sempre fornecer isso para a IA. Os nossos exemplos, o nosso ponto de vista, a nossa opinião, a nossa experiência e o julgamento sempre é nosso. É a gente que conhece o contexto. Então, a IA, ela vai ser só o nosso funcionário. A gente vai delegar para ela o quê? Organização, edição, adaptação,
multiplicação e amplificação. Mas você vê que a entrada, o input é nosso, né? Nosso ponto de vista, nosso exemplo, aquilo que torna aquilo real, e o final também é nosso. É a decisão final, é o julgamento. E ela fica em etapas intermediárias de organização, edição, amplificação, mas é a gente que está no começo e no final da ponta. Então, basicamente, a gente automatiza a execução, a gente amplifica a criação, mas o julgamento é nosso. E é dessa maneira que a gente pode trabalhar com inteligência artificial para amplificar o que a gente já tem, mas mantendo a nossa voz, mantendo a qualidade dos nossos produtos e serviços. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês tenham interesse em aprender mais sobre inteligência artificial, podem acessar a nossa comunidade pelo link abaixo. Nós estamos lá disponíveis e prontos para ajudar todo mundo que entra lá. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.